Arrumar o som. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Que beleza. Tá falando italiano aí? Fala em Esperanto. Amico. Tudo bem? Vamos agradecer ao Cristo, porque este é um momento. É um momento muito... Aliás, é importante nós lembrarmos que toda essa história das descobertas do Espírito começa com Jesus, né? Boa noite, Sônia Cássia. Que Deus te abençoe. E antes de introduzirmos a oração, nós vamos colocar algumas coisas aqui. Para todos, boa noite, Silvana Cristina, minha esposa, que nós vamos iniciar um curso, né, sobre o perispírito, sobre as manifestações. Hoje nós vamos fazer... boa noite, Valdemária Sintra, que Deus te abençoe. Jorge, boa noite. Vanessa, minha filha. As manifestações visuais, transfiguração e invisibilidade. Nós teremos emancipação da alma, as aparições de pessoas vivas e a bicorporeidade, um ligeiro resumo para o estudo do perispírito, a mediunidade, as propriedades do perispírito. Na nona aula nós teremos a continuação dessas propriedades e na última aula ainda uma reintrodução ao estudo do perispírito, né? Então vamos agradecer a Jesus, porque esse cursinho, na verdade, vai ajudar a todos nós, principalmente aqueles que têm percepções mediúnicas, sensibilidades da presença espiritual, né? Vai conseguir compreender como é que se dá isso nessa relação espírito e homem, né? Então vamos agradecer a Jesus, elevar os nossos pensamentos ao alto, imaginarmos um caminho entre as estrelas, agradecer ao Pai a oportunidade da vida, agradecer a Jesus a oportunidade da luz moral, da luz da ética espiritual, agradecer esse mestre que demonstrou para nós a imortalidade e os efeitos dessa imortalidade ao longo de todas as nossas vidas. Vamos agradecer aos espíritos tutores, aos espíritos protetores, aos espíritos orientadores que conduzem-nos o aprendizado e nos ajudam
a direcionar esse aprendizado. E lembrar daquela prece milenar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje, agradecidos também a direção do Núcleo de Estudos Espíritas, Caiba e Schutel. Que assim seja. Alcione Monteiro, boa noite. Então eu vou, de uma certa forma, por uma questão de fixação, nós vamos repetir aqui. A primeira aula hoje é o perispírito, princípio das manifestações, ou seja, introdução ao estudo sobre o perispírito. A segunda aula, manifestações visuais. A terceira, transfiguração e invisibilidade. Quarta, emancipação da alma. Quinta, aparições de pessoas vivas, bicorporeidade. Sexta aula, ligeiro resumo para estudo do perispírito. Sétima, a mediunidade. Oitava, a propriedade do perispírito. Nona, a continuação dessas propriedades. E a décima, a gente retorna à introdução para finalizarmos o nosso aprendizado. Então vejamos bem aqui, para iniciarmos a introdução ao estudo do perispírito. Observamos que nesse primeiro estudo, nós vamos falar um pouco da história, né? Do próprio Espiritismo, a história do ser humano que vai descobrindo a sua condição espiritual, né? E nós tiramos esse estudo da Revista Espírita. E o Kardec nos afirma assim: até agora, naquele momento em que ele está estudando, está pesquisando, está investigando, até agora, Sueli, boa noite, tudo bem contigo? Até agora só se tinham ideias muito incompletas sobre o mundo espiritual ou o invisível. Imaginavam-se os espíritos como seres fora da humanidade. Os anjos também eram criaturas à parte de uma natureza perfeita, né? O que de uma certa forma já levava a um Deus injusto, porque vai fazer seres à parte, seres perfeitos e a humanidade carregadinha de imperfeição, né? Quando hoje, na verdade, nós sabemos que nascemos simples, todos nós, simples e ignorantes. A menos, Silvia Elaine, boa noite, que cheguemos à condição do próprio Cristo, né? E aí, ele chega aqui, como é que eu vou colocar para vocês? Ele não tem as dificuldades mentais, cerebrais, que nós temos. Se nós pararmos para pensar na grandeza do Cristo, que demonstrou o tempo todo, principalmente nos últimos 3 anos, que são, na verdade, o mais importante do trabalho dele, é a capacidade cerebral, a capacidade mental. Jesus não precisou das escolas humanas,
Eu me lembro que nos anos 80, o pessoal do movimento espírita discutia e falava que Jesus tinha ido aprender com os essênios. Marília, boa noite. Mas Jesus não foi aprender com ninguém. Quem no planeta Terra com capacidade para ensinar a Jesus, né? E a gente vê em todo o seu procedimento, em toda a sua conduta, em todos os seus ensinos, a grandeza cerebral, né? A capacidade, por exemplo, de deslocar as moléculas da água, dando-lhe sabor de vinho. É preciso ter uma capacidade mental, uma capacidade de concentração, né? Uma capacidade de vontade espetacular para conseguir alcançar esses resultados. Mas nós observamos que, em termos de espírito, de alma, ainda no período do Kardec, a humanidade está engatinhando, né? E somente depois do estudo de todas as obras do Kardec é que a gente adquire uma noção, um conhecimento muito mais amplo e profundo do que significa o espírito. E nesse estudo, principalmente, nós vamos ver como é que o espírito se relaciona com a matéria, né? E então nós observamos o quê? Que ainda quando o Kardec começa, ainda tem essas ideias, né? Que são praticamente ainda ideias daquilo que o catolicismo nos mostrou, que os espíritos são seres à parte e os anjos também, né? Agora, quanto ao estado das almas depois da morte, os conhecimentos não eram mais positivos, porque não tinha como, precisava aprofundar. A opinião mais geral deles fazia seres abstratos, dispersos na imensidade e não tendo mais relações com os vivos, a não ser que, segundo a doutrina da Igreja, estivessem na beatitude do céu ou nas trevas do inferno, né? Então você teria um anjo de luz na beatitude, interferindo, influenciando, coisas desse tipo, né? Marília, Valéria, boa noite. E o Espiritismo, quando o Kardec percebe, quando ele vai às reuniões das mesas girantes, né? E ele percebe a ação de uma inteligência, ele começa a fazer anotações e combina para fazer perguntas. Calu, boa noite. Aos espíritos manifestantes, né? Valeri, boa noite. E a partir disso começa a semear a doutrina dos espíritos. Leonora, boa noite. E o Kardec já começa a elaborar, porque é uma criatura extremamente inteligente, que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural, porque o sobrenatural, na verdade, não existe, né? Porque essa ideia do sobrenatural era para explicar que existia uma natureza sobre a própria natureza que nós vivemos. Por isso chamava de sobrenatural, né? Então, nós observamos aí que já há um crédito, né? Em acreditar no sobrenatural, desenvolve a ideia de, pelo menos, de espiritualismo, né? Então, esses homens, enquanto na Terra, são almas que vieram para progredir. Como nós sabemos hoje, assim, de cor e salteado, né? Eu acredito que sim, né? Que
todos nós podemos entender essa questão, que nós, enquanto espíritos, a humanidade, nós fazemos até uma troca. Quando nós chegamos aqui, nós somos espíritos que viemos da espiritualidade viver aqui na Terra. Boa noite, Estela. Quando nós voltamos, nós somos almas que migramos para o mundo espiritual, levando as nossas experiências, né? Aquilo que cada um adquiriu, né? Agora, entender que há uma troca entre, no nosso caso, o planeta Terra. Há uma troca entre como é que se diz? A humanidade corporal fornece almas ao mundo espiritual. O mundo espiritual oferece espíritos reencarnantes à humanidade. Então, quando nós pensamos assim, que, por exemplo, como nós tivemos agora aí, questão de um ano e pouco atrás, aquelas mortes coletivas que o Covid estava provocando. Então, são um grupo de almas que estão sendo devolvidas ao mundo espiritual. Se porventura, quando acontecer de fato, estivermos já vivendo, Leandro, boa noite, vivendo o mundo de regeneração, muitos dessas almas que tiverem condição estarão voltando para cá. Então, o mundo espiritual está devolvendo ao planeta Terra as almas que foram para lá, que ganham condições de vir aqui e viver em paz, e aproveitar melhor, e aprender realmente a viver com o amor, né? Ana Anitta, Solange Mendel, boa noite. Então, pela morte do corpo, é apenas uma devolução, né? Como na música, como é que é? Canção e Despedida? Ai, meu Deus, não lembro. Alguém lembra para mim o nome da música aí? Maria Rita. Do Milton Nascimento. Isso. O título dela acontece essa troca. Agora, nós vamos saber com esse curso como essa troca se dá. Nós vamos aprender, inclusive, a dar vamos dizer assim, cair o ibope da tristeza sobre a morte. O ibope do sofrimento na separação através da morte. Silvia Elaine, boa noite. Por que nós hoje acreditamos com certeza, com abrangência, com profundidade, que o nosso ente querido não fugiu, sabe? Encontros e despedidas. Muito obrigado, Mauro. E é mais ou menos isso que nós vivemos constantemente. Hoje eu estou com 73 anos. Quantas criaturas da minha família, de amigos, né, já foram embora? Quantos vieram? As minhas filhas, meus sobrinhos, netos, bisneto. Então, essa troca é natural. Esse intercâmbio de almas, que aqui, aliás, de espíritos, que aqui são almas, que voltam à condição de espírito quando no mundo espiritual, né? E como se dá, né, a gente descobrir, como é que se diz, que há, por exemplo, o mundo espiritual alimenta o mundo corporal. Alimenta como? Mandando para cá espíritos que são homens, são criaturas reencarnadas. E, por uma
uma questão de lógica, já nasce nesse intercâmbio a condição ideal da solidariedade, né? E isso só nessa troca, sem imaginarmos a questão da parentela espiritual, da parentela corporal, que já entra num outro parágrafo, né? Mas mostra que essa troca já coloca para nós o primeiro traço de união entre o ser humano e o ser desencarnado, né? Agora, o que nos vai chamar muito mais atenção nisso é a natureza íntima da alma, que ainda é para o homem muito difícil de descobrir, de saber exatamente o que acontece. Como é que Deus criou o espírito? Nós sabemos, por exemplo, a partir do livro dos Espíritos, a partir da Gênesis, né, que é o reino animal, o reino vegetal, mineral e o reino vegetal. No reino mineral, nós temos princípios que ainda não são princípios de vida, mas ainda não são princípios de inteligência. No reino vegetal, esse princípio ganha um movimento, mas é um movimento ainda estático. É o farfalhar das folhas, o movimento dos galhos, né? É o nascimento de frutos, de flores. Tudo nisso tem uma condição espiritual. No animal, nós temos já esse princípio em movimento, né? Mesmo que esse animal seja um animal selvagem, depois o homem domesticou o gado, domesticou o cavalo, né? O cachorro, o gato, né? E nós percebemos nessas criaturas um tom de espiritualidade. E agora, a natureza íntima do espírito, do nosso filho, por exemplo, do nosso neto, do nosso pai, nós não sabemos. O princípio inteligente, a fonte do pensamento, escapa completamente às nossas investigações. Nós não temos ainda recurso intelectual, não temos ainda recurso de conhecimento para descobrir a intimidade da alma. Mas, boa noite, Estela, que Deus te abençoe. Nós vamos descobrir um pouco dessa intimidade, se nós podemos dizer assim, a partir do perispírito. O Kardec definiu o perispírito, e ele dá até o exemplo da laranja, né? O perispírito é o elo que permite ao espírito manipular, lidar com a matéria. Em primeira instância, com o seu corpo. Depois, quando está aqui, ele lida com a matéria de várias maneiras, com as suas profissões, com a arte, com um monte de coisas, né? Mas isso só é possível através do perispírito. Porque o espírito, sem o perispírito, se ele estiver evoluído, vamos dizer assim, uma bola de luz, né? Por isso que tem muita gente que enxerga muita bola de luz no centro espírita, mas é preciso analisar essas bolas que as pessoas estão vendo. É só para dar um exemplo, né? Agora, quando o vidente, o clarividente, vem um espírito, eles estão vendo o perispírito dessa criatura, né? Que ele desencarnou faz 2 anos. Aí ele vai se apresentar na casa espírita como ele era
antes de desencarnar. Ele carrega essa imagem, essa constituição, até porque ele sabe que ali no ambiente tem gente que o conhece e que precisam de alguma forma ter uma identidade, né? Rita de Cássia, boa noite. E agora, essa identidade, essa maneira do espírito se mostrar é a partir de um envoltório ou de um corpo fluídico, que é o nosso querido perispírito, né? Que o Paulo chamou de corpo espiritual. Assim sendo, né, após a morte do corpo material, nós vamos nos apresentar, né, como um ser distinto, circunscrito e individual. E o que nos individualiza é o perispírito. Não que o espírito, que já não precise mais de perispírito, ou que o seu perispírito evoluiu a tal ponto que nós nem conseguimos perceber, né? Porque tem muito isso, né? A criatura evolui, não precisa mais reencarnar, por exemplo. Então, o seu perispírito é de tal maneira sutil que mesmo no mundo espiritual nós teremos dificuldade de enxergá-lo. É por isso que a gente lê, principalmente nos romances, né? Aonde está fulano? Fulano está num plano superior. Quando esse fulano vem até aqueles espíritos que estão ali numa área mais densa, vamos dizer assim, o que acontece? Principalmente nos livros de André Luiz, há uma tela, que o espírito vai aparecer na tela lá, ele é condensado ali, através de processos fluídicos, né? E para conversar com os presentes naquela reunião. O mundo espiritual é isso. E conhecer o perispírito, saber como é que ele funciona, como é que ele vive, como que ele está atrelado ao nosso corpo, tudo isso é importante, principalmente quando nós temos algumas percepções mediúnicas. E principalmente quando nós desencarnarmos. Nós não teremos mais esse corpo denso, pesado, que a gente se arrasta por aqui, né? E o nosso perispírito servirá a nós segundo o nosso aprendizado, a nossa evolução, o grau de conhecimento que nós tivemos. Se nós sairmos daqui carregados de vícios, carregados de medos, carregados de crendices, né? De dúvidas, teremos imensa dificuldade de nos localizarmos, inclusive, no mundo espiritual. Porque nós estamos pesados, vamos dizer assim. Pesados com sentimentos nossos. Então é preciso que a gente entenda como é que nós vamos utilizar o perispírito enquanto ferramenta que Deus nos dá para que nós nos relacionemos com os mundos materiais até a nossa evolução. Então, e nós sabemos que no mundo superior ao nosso, e nós já falamos aqui sobre Júpiter, né? As pessoas reencarnam em Júpiter sem a necessidade da relação sexual entre duas pessoas. Ela reúne, ela está, por exemplo, vamos dizer aí, só para dar exemplo, ela está em nosso lar. E ela tem essa condição de reencarnar em Júpiter. Ela reúne os amigos, despede e vai embora sozinha. Dali a algum tempo, que eu não sei medir esse tempo, ela estará em Júpiter, sendo recebida também por amigos dela.
e vai viver ali, segundo o que nós estudamos, por 500 anos. Aqui, quando a gente ultrapassa os 90, a gente já fica meio tenso, né? Porque a matéria pesa, a matéria desgastou, porque a matéria está cansada, né? Imagina viver 500 anos. É preciso uma estrutura espiritual menos densa do que a nossa estrutura corporal. Bem leve, né? No mundo como Júpiter, vai se ganhar essa condição. Nós não vamos viver se arrastando pelo chão como nós nos arrastamos aqui. Por mais que tenhamos aí o Usain Bolt, que corre igual um leopardo, né? Mas é só naquele momento ali. No dia a dia ele vai caminhar como qualquer outro ser humano. E para o espírito, a matéria é pesada. O espírito reencarnado, né? Então, quando nós descobrimos essas coisas todas do perispírito e chegamos no mundo espiritual, nós vamos viver com mais liberdade. Quando nós descobrimos aqui e tivemos em nós a sensibilidade mediúnica, nós vamos perceber o que o espírito está fazendo fluidicamente para comunicar conosco, o que ele está fazendo mentalmente quando essa relação ela é, como se diz, ela é mental. Nós sabemos que tem uma mediunidade mental, não é preciso essa famosa incorporação, que na verdade incorporação não existe, né? Mas há essa mediunidade mental, onde nós conversamos com os espíritos, sem que haja manifestação vocal. Não precisa utilizar verbos, substantivos, nem adjetivos. Aliás, adjetivos é o que menos se usa, porque os espíritos sérios não gostam não é que não gostam, não precisam, né, de elogios. E essa relação é a relação mental. Ela não é um médium aqui, ele depende, vamos dizer assim, de uma dominação do espírito na sua mente para falar através dele. O espírito faz isso perispírito a perispírito. O perispírito do espírito desencarnado, o perispírito do médium, né? Para isso também tem que haver afinidade fluídica. E aí, que aliás nós vamos ver mais para frente, que é a partir disso que há as ocorrências de transfiguração, de materialização, os efeitos, como se diz, os transportes, né? E quando nós conhecemos, você vai inclusive identificar o espírito que está tentando, ou que já tem um relacionamento contigo, identificá-lo através dos recursos fluídicos, identificá-lo através dos recursos intelectuais e morais, né? Então, é importante, tanto para médiums, tanto para admiradores, vamos dizer assim, aqueles que gostam do espiritismo, tanto para dirigentes, é preciso conhecer isso. Porque, de repente, você está num estudo dentro da casa, acontece uma ocorrência, você vai identificar essa ocorrência a partir daquilo que você conhece. Porque você já estudou. Como se diz? Eu me lembro uma vez que eu estava estudando no Senai e nós tínhamos aula de ciência social. E nós entramos na sala de aula, depois da educação física, depois do futebol, né? No Senai período integral, né? A gente entra às 7, sai às 5 da tarde e entramos na aula de ciência social.
Em todas as carteiras tinha um papel, uma folha de sulfite, virada. Você olhava, era tudo branco. E o professor falou, ninguém mexa nessas folhas. Né? E a gente tinha, né, um medo até daquele professor, porque ele não contava história para corrigir a gente, não. E depois que todo mundo sentou, ele falou assim para a gente, olha, vocês sabem ler? Todo mundo instantaneamente sabemos. Ele falou, eu duvido. Como, professor? Duvida? E aí um dos alunos até pegou um livro que nós tínhamos como chama? De conceitos técnicos, né? Que a gente chamava de Cacillas, que era o nome do escritor, e ele abriu e leu um trechinho. O professor falou, isso aí é café pequeno. Eu perguntei se vocês sabem ler. Porque quem sabe ler, lê com precisão, qualquer condição. Ele falou, mas vamos deixar de conversa e podem virar as folhas. Quando nós viramos, ninguém sabia ler o que estava escrito ali. Sabe? E ele falou, mandou ler, mandava ficar de pé, e ninguém sabia, né? E até que ele pediu que um de nós fosse até ele deu um espelho, mostrou o papel no espelho, as palavras estavam escritas de modo reverso, né? Vamos dizer assim. Aí o aluno falou, caramba, então você não sabe ler. Então, por exemplo, quer ver? Vou escolher uma palavra aqui. Para escrever corpo, por exemplo, na folha dele lá estava escrito oprosse. Está escrito ao contrário, né? E nós, enquanto médiuns, enquanto espíritos, enquanto almas, nós temos que fazer a leitura da vida em todas as dimensões que nós podemos estar. Quando nós dormimos, nós mudamos de dimensão. Muita coisa que nós enxergamos no mundo espiritual, nós nem sabemos o que é esse mundo espiritual. Eu tive um sonho que fulano estava ali, mas depois estava fazendo não sei o quê, eu não entendi por quê, estava com uma roupa assim. E a gente vem com uma coisa mal resolvida para o nosso mundo. Sabe? Porque a gente tem que entender o que está escrito ali. Aliás, o que nós vivenciamos ali. E como é que nós vamos entender? Quando nós conhecemos todas as propriedades do perispírito, que nós vamos ver, né, nas aulas subsequentes, né? Eu acho que eu já contei, eu tive um sonho com a minha mãe, quando ela desencarnou, 2 dias depois. E eu fui encontrar com ela, e ela estava num hospital, ela saiu daqui com mal de Alzheimer, e mais algumas consequências, né? Mais alguns problemas. E ela vinha vindo pelo corredor com um blazer cinza, e eu adoro a cor cinza, num tom, como se diz, muito, muito bonito, né? E ela chegou, a gente se cumprimentou e fomos para o hall de entrada e sentamos. Aí passou alguns espíritos e ela falou assim para mim, meu filho, tá vendo aquele espírito ali? E apontou, né? Eu falei, tô vendo. E ela falou assim, ele é o guardião da entrada. Até hoje eu não sei por que ela quis me fazer essa apresentação, né? Mas deu para mim entender que ela estava já atenta às ocorrências da própria vida, da própria mudança, né? Entendi, Mauro, vou repetir sim. Agora, quando a gente acorda, você tem que analisar tudo isso para saber, né? Como diz? Discernir. Por que ocorreu isso? Por que ocorreu aquilo? Qual é a mensagem que está embutida nessas ocorrências?
né? E isso a partir do momento que você conhece o seu perispírito, que sabe das suas propriedades, sabe do que é que você pode... Isso, Mauro, beleza. O que é que você pode fazer com essa ferramenta? Entende? Porque ele está em ti e você está nele. Então, é uma roupa que a gente veste e ela tem efeitos inteligentes comandados por você. Então, por isso que ocorre coisas que você fala, caramba, por que isso aconteceu? Eu não entendi nada, né? Tem coisas assim, do ponto de vista da Terra, parece coisa de maluco, né? Mas são os efeitos. Indicaram um livro sobre o perispírito. Olha, a reencarnação, não sei se você vai dar para ler direitinho aí, que aqui sempre fica invertido, a reencarnação de Gabriel Delany, né? Além do livro dos Espíritos e a Gênese, né? Isso, que bom, hein, Estela? Aproveite bem isso, né? Para um aprendizado, vamos dizer assim, de maior profundidade, né? Porque lá a gente aprende muita coisa mesmo. De um ponto de vista, inclusive, mais profundo do que aqui na Terra, né? Mas eu vou repetir para a pessoa que perguntou aí, que eu não estou vendo mais. Aqui, Valdemar, vou repetir. A Gênese de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns também tem alguma coisa, e a Reencarnação de Gabriel Delany e Leon Denis, entende? Tudo que puder ler de Leon Denis. Depois eu pedi para o Mauro, ou eu mando para o Mauro uma relação, e ele coloca no próximo trabalho da gente, entendeu? E por quê? A gente precisa conhecer. Porque às vezes você está aqui, sai para uma outra cidade, encontra um lugar, fala, caramba, eu conheço esse lugar, eu já vim aqui, e não sabe explicar por que você está tendo a sensação que já esteve naquele lugar. Que não é necessariamente ter reencarnado ali. Você pode ter simplesmente ido para o mundo espiritual e foi fazer um trabalho ou ter um aprendizado lá naquele local. Então, quando chega lá, você reconhece. Só que não sabe explicar a si mesmo por quê. Onde? Em que momento aconteceu essa visita a essa cidade? E por quê? Né? Então, se nós estudarmos esse danado do perispírito, né, nós vamos descobrir um monte de coisa, por exemplo. Né? Que ele, perispírito, ele, como diz o Kardec aqui, ele goza de propriedades e de faculdades especiais, né? Mas não cessou de pertencer à humanidade. E esse envoltório, o perispírito, ele não é a alma, pois ele não pensa. Quem pensa é o espírito. Então, todos os efeitos que o perispírito pode, vamos dizer assim, possibilitar, ocorre a partir de comandos do espírito. Então, o espírito tem uma necessidade, por exemplo, um espírito resolveu aparecer para alguém dentro de uma família. A família fica apavorada porque ele desencarnou no atropelamento, teve uma morte difícil, a morte do corpo. E todo mundo fica apavorado. Ele simplesmente desliga daquilo.
desaparece dos olhos das pessoas, né? Não esqueça que o livro é de Gabriel Delany. Então, quando a gente, principalmente quando a gente é recruta no mundo espiritual, né? Nós podemos passar por situação em que os nossos instrutores, os nossos protetores, vão dizer para a gente, olha, acalma o teu pensamento, vigia o teu pensamento, os teus sentimentos, porque nós vamos passar por uma região que é muito difícil, né? E aí você se controla e passa. Se estiver sozinho, será amedrontado e às vezes até colocado em fuga, se colocar em fuga, porque os espíritos ali naquela área vão tentar te amedrontar. Com esse tipo de conhecimento, você aparece e desaparece aos olhos desses espíritos no momento que você quiser. Sabe, aqui, por exemplo, nesse nosso mundão aqui, você tem um parente que mora lá no Maranhão. Está meio longinho de casa, né? Você pode fixar o pensamento aqui, na hora do seu repouso, e ir até lá. Pode. Mas é preciso treinamento. Quem vai possibilitar isso? O perispírito, né? Mas sempre lembrando que ele é uma vestimenta. Ele não pensa. Então, é preciso que, enquanto espírito reencarnado, enquanto alma, tenhas uma vontade férrea, definida, decidida. Eu vou fazer isso, por causa disso, daquilo. Sabe? Um motivo tem que ser sempre um motivo justo, não pode ser motivo de curiosidade, senão a curiosidade sempre, como diz o povo aqui, curiosidade mata o gato, né? Mas no mínimo assusta o espírito, né? Então, nós vamos descobrir que essa vestimenta, ele é, como é que se diz? Ele é matéria, uma matéria inerte e privada de vida e de sensações. A matéria melhor dizendo aqui, desculpe, esse envoltório não é a alma, pois não pensa, é apenas uma vestimenta. Sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é uma matéria inerte, privada de vida e de sensações. Dizemos matéria porque, com efeito, o perispírito, posto que de uma natureza etérea e sutil, não é menos matéria do que os fluidos imponderáveis, né? E demais matérias da mesma natureza e da mesma origem que a mais grosseira matéria tangível como nós vemos, né? Nós pegamos, por exemplo, o carvão, só para dar um exemplo assim bem tosco, né? O carvão você amassa ele, bate, ele vira uma poeira. Mas mesmo poeira continua sendo matéria. Você suja a mão, suja o lugar que você está trabalhando com ele, ele continua matéria. Eu me lembro uma vez que estava numa empresa e vieram lá uns tubos de grafite para a gente repassar a medida daquilo e fazia uma poeirada danada que foi preciso o patrão pagar almoço para a gente fora da empresa, porque a poeira impregnou as marmitas de todo mundo. E agora, aquela poeira tirada daquelas peças imensas continuavam a ser matéria. Então, quando a gente entende a densidade da matéria, né, nós vamos, como é que diz?
saber por que, por exemplo, alguém desencarna e continua dentro de casa, ou continua naquele emprego que estava. Porque ele ainda não sabe diferenciar a sua vida física da sua vida espiritual. E agora, só para a gente finalizar, isso que a gente vai longe com esse estudo, o perispírito, né, é uma das mais importantes engrenagens da economia, mas não é da economia humana, mas da economia espiritual. A ciência o observou em algum dos seus efeitos e seguidamente tem designado como fluido vital, fluido ou influxo nervoso, fluido magnético, eletricidade animal, né? Sem se dar precisa conta de sua natureza e de suas propriedades, e ainda menos de sua origem. Como envoltório do espírito após a morte, foi suspeitado, olha como a gente conhece o perispírito faz tempo, foi suspeitado desde a mais alta antiguidade. Todas as teogonias atribuem aos seres do mundo invisível um corpo fluídico. São Paulo diz em termos precisos que nós renascemos de um corpo espiritual. Está lá em Coríntios, capítulo 15, versículos 34, 45 e 50, né? E teogonia, né, nas religiões politeístas, é a narração do nascimento dos deuses e a apresentação da genealogia desses deuses, né? Então, nós observamos, o Espiritismo está com a gente ainda, não tem 170 anos que está conosco, né? E que nós, com as ferramentas que nós temos hoje, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, ó, Zona Leste de São Paulo, né? Da Grande São Paulo, vocês estão, em sua grande maioria, no Rio de Janeiro, né? Ou em outros lugares que eu não sei exatamente, e nós estamos conversando, nós estamos nos vendo e falando, né? Antigamente era muito difícil essa comunicação, né? Era muito mais demorada, muito mais complicada, entende? E com o conhecimento que nós temos hoje, já não podemos, já perdemos o direito, Zona Leste também, né, Consalter? Nós não podemos desencarnar de maneira inocente. Temos que procurar o máximo de lucidez possível para chegar no mundo espiritual lúcidos, sabe? Sem medos. Porque nós não temos medo da morte. Nós temos medo do que nós vamos encontrar do outro lado. Mas, conforme o que nós vivemos aqui, é o que nós vamos encontrar lá, né? Então, hoje nós sabemos que essa ferramenta, que se chama perispírito, ela interfere na nossa economia existencial, né? Nós vamos explicar isso mais para frente, né? E eu vou repetir aqui o que o Mauro me pediu para a gente poder encerrar. Hoje nós só vimos a questão da introdução sobre o perispírito. Vamos ver uma apresentação, né? Na segunda aula nós vamos ver manifestações visuais. Vou repetir aqui de maneira correta. Primeira aula, perispírito, princípio das manifestações. Segunda aula, manifestações visuais. Terceira aula, transfiguração e invisibilidade. Quarta aula, emancipação da alma. Quinta aula, aparições de pessoas vivas, bicorporeidade. Sexta aula, ligeiro resumo para estudo perispírito. Sétima aula, a mediunidade, que aliás nós podemos dizer que a mediunidade é um produto do perispírito, né? Oitava aula, propriedades do perispírito. Nós temos
que eu consegui colher 17 propriedades do perispírito. Nona aula, a continuação dessas propriedades. E a 10ª aula, a gente retorna nós vamos ver uma outra introdução, na verdade, ao estudo do perispírito. Mas hoje nós vamos ficar por aqui, agradecendo a todos vocês, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, né? Márcia, que Deus te abençoe. Depois você vê na nossa página lá que o vídeo vai para lá. Agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus, né? Por tudo que nos legou, agradecer a Deus pela vida que nos dá a cada segundo, agradecer aos Espíritos que nos protegem, mas também nos orientam ao estudo, ao trabalho, agradecer a família que nos trouxe e a família que nós formamos assim que ficamos adultos. Agradecer aos nossos ancestrais, aos nossos protetores espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecendo ao Núcleo de Estudo Espírita Caibara Chiúcho, nós damos por encerrado o nosso aprendizado de hoje. Que assim seja. Boa noite, Márcia Elizabeth.